Fala galera, tranquilidade, Lucas aqui. Bem-vindo, trigonometria no triângulo retângulo. PET 5, semana 3. Vem comigo aqui, ó. O que você precisa saber de trigonometria no triângulo retângulo? Primeira coisa, triângulo retângulo, ó, basicaço, né? Vamos lá. Triângulo retângulo tem ângulo de 90 graus. O que eu tenho que saber num triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, sempre está aí, né? Triângulo retângulo, principal dele, Teorema de Pitágoras. Agora você vai ter outra ferramenta para poder trabalhar dentro do triângulo retângulo, que é a trigonometria, as razões trigonométricas. Então vem comigo aqui, ó. Primeira coisa, galera, ângulo de 90 graus. Tá vendo o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? 90 graus, esse é o lado oposto, ó, que eu estou passando o mouse. Ele a gente chama de hipotenusa, isso aí você já sabia, né? Mas eu estou repassando para você. E esses dois caras que sobraram, esses dois pedacinhos menores, são os catetos, beleza? Então, se você vai ver direto aí, cateto, hipotenusa. Então, você tem que ter uma ideia bem rústica do que está acontecendo. Ó, hipotenusa, ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os catetos são os outros dois lados que sobraram. Agora eu vou te passar aqui, ó, as razões trigonométricas. Como assim, Lucas? Olha só, eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Eles expressam uma relação entre as distâncias, entre os segmentos desse triângulo. Então, por exemplo, o seno, ó, ele é uma razão, uma divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Olha só, estou analisando aqui o ângulo alfa, beleza? A gente está no ângulo alfa, olha só. Qual que é o cateto oposto ao lado alfa? Olha só, eu estou no alfa oposto a ele, ó. É o cara B, concorda? É o segmento aqui que tem valor B. E qual que é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre oposta de 90 graus, ó. A. Tranquilo? Tá feito aí, ó. Cosseno, olha só. Cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? Não é o cateto oposto, logo é o outro cateto que sobrou, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Adjacente é que tá aqui, ó, coladinho nele, ó. Tá coçando, ele tá, ó, pertinho aqui, tá? Cateto adjacente é o meu segmento C e a hipotenusa é o A, tá? E a tangente é a relação entre o cateto oposto, que é o lado B, e o cateto adjacente, que é o C, tá? Então, por que usar a trigonometria, né? A gente usa muito trigonometria para medir distâncias. Por exemplo, você está lá olhando para um prédio gigantesco. Se você tem um ângulo a partir do seu olhar, né? O ângulo ali entre o prédio e você consegue calcular com precisão a altura desse prédio sem necessariamente medi-lo. Ou seja, se você tiver a distância, finge que você está aqui, né? Melhor dizendo, finge que você está aqui, ó, bonitão, ó. Você está aqui. Você está olhando para o prédio, ó, com esse ângulo alfa. Eu consigo achar a altura desse prédio tendo essa distância aqui, ó, a distância no chão. Você está lá a 20 metros do chão. 20 metros do prédio, perdão. Qual será a altura dele? A razão trigonométrica permite calcular esse valor. Então, eu vou mostrar para você como é feito aqui, como é pedido trigonometria no triângulo retângulo. Vem comigo aqui, ó. Primeiro questõezinhas mais básicas, depois a gente faz umas mais legais. Ó. Tudo do seu PET, tudo maravilhoso para você. Então, vou considerar o triângulo ao lado. Ele pediu para a gente, ó, estamos no número 1 aqui. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa é C. Porque está oposto ao lado de 90 graus, ao ângulo de 90 graus. Beleza? Tá. Qual é o cateto oposto a alfa? Olha só, alfa é esse cara aqui, ó. Cateto oposto, ó, é para quem que ele está olhando. É o A. Qual é o cateto adjacente a alfa? Não é a hipotenusa, não é o cateto oposto. Logo, tem que ser esse cara aqui, o B, ó. É o que está coladinho nele aqui, ó. Tá passando a mão aqui embaixo dele aqui, tá? B. Maravilha. Qual o cateto oposto a beta? Olha só, agora eu estou pegando o referencial beta. Olha como que muda tudo. Aqui é beta. Qual é o cateto oposto a beta? Ele está olhando para B. Beleza? Qual é o cateto adjacente? Não é a hipotenusa, não é o cateto oposto. Tem que ser o que ele está coladinho, ó, que é o A. Tranquilo? Então você tem que treinar primeiro e identificar o que é cada coisa. Ó. Qual é o cateto oposto? Qual é o adjacente? Tranquilinho. Agora vamos ver essa questão aqui, ó.
A gente tem que determinar o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos indicados nos dois triângulos. O ângulo agudo indicado é esse com interrogação. Não entendi por que da interrogação, mas é ele que está indicado aqui, ó. Esse cara aqui, ó. E esse aqui, ó. Então vamos primeiro no vermelho, ó. Ele quer o seno, cosseno e tangente, ó. Vou fazer aqui, ó, o seno de interrogação, não tem engraçado falar. Vai ser o quê? O seno, ó, é cateto oposto sobre hipotenusa. Quer ver uma dica bacana, ó? Vou mostrar para você aqui, ó. Grava aí, ó. Grava isso aqui, ó. Confia no pai, ó. Soca-toa, 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 soca-toa. O que é isso, Lucas? Que P é esse? O que está acontecendo? Seguinte, ó. Só. Aqui é o seno, oposto, hipotenusa. K, cosseno, adjacente, hipotenusa. Toa, tangente, oposto, adjacente. Então você tem as relações aí, as razões trigonométricas no soca-toa, tá? Se quiser pausar aí e dar uma copiada, eu gosto muito dessa dicasinha aí, ajuda muito. Eu vou apagar ela aqui para ter uns passinhos para nós. Então, ó, seno de interrogação. Seno é o quê? É o só, né? Oposto sobre hipotenusa. Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é o cateto oposto? Ó, é o 2. Qual que é a hipotenusa? O oposto de 90 graus, 7. Então, é 2 sétimos aí o seno. E o cosseno? Cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente? Ó, tá vendo que aqui eu não tenho nada? Eu não sei quanto que vale essa distância? Como que eu posso achá-la? Pensa comigo, eu tenho um triângulo retângulo com dois lados fornecidos. Você pode fazer o teorema de Pitágoras, tá? Então, se eu fizer o teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado, 7 ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, mais esse lado aqui eu vou chamar de x, mais x ao quadrado. 49 é igual a 4 mais x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 49 menos 4, que é 45. Então, x é a raiz de 45, ó, tá? Raiz de 45 você pode fatorar, ó, olha só, 45 por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Vai dar 3 raiz de 5, tá? Então, tá aí, ó, 3 raiz de 5. Logo, o meu cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o x, que é 3 raiz de 5, sobre a hipotenusa, que é 7. Então, vai ter esse valor esquisito aí do cosseno, tá? E a tangente? Cateto oposto, que é o 2, sobre o cateto adjacente, que é x. 2 sobre 3 raiz de 5. Eu vou multiplicar por raiz de 5 aqui, ó, em cima e embaixo, só para racionalizar. Vai dar 2 raiz de 5 sobre 15, beleza? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. 3 vezes 5, 15. Então tá feito aí, ó, o vermelhinho tá feito para nós. Agora vamos no verdinho, né? O verdinho eu vou fazer aqui em cima pra gente, ó. Deixa eu só apagar aqui, papai. Verdinho para nós. Ó, a primeira coisa, eu não sei hipotenusa, eu vou chamar ela de y. E vou usar o teorema de Pitágoras igualzinho na outra questão, porque eu tenho dois catetos, eu quero saber hipotenusa. Y ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Tá? 60 ao quadrado, 3.600. 11 ao quadrado, 121. Isso aqui vai dar 3.721. Esse y vai dar a raiz de 3.721. Vou deixar assim mesmo para fins de praticidade do vídeo. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer, ó. Seno de interrogação é o soca-toa, né? Só K com H, tá? Soca-toa. Seno oposto sobre hipotenusa. Oposto é o 11, ó. Oposto a ele é 11 sobre a hipotenusa, que é esse valor aí, ó. Tá? O cosseno é o adjacente
Qual que é o adjacente? É esse cara aqui, ó, 60, porque esse é o oposto, esse é a hipotenusa, logo esse é o adjacente. 60 sobre a hipotenusa, que é o y, que é a raiz de 3.721, tá? E a tangente, ó, ela vai ser o oposto, que é 11, sobre o adjacente, que é 60. Maravilha? Então tá aí as suas respostas. Você pode fazer aqui, ó, pega a calculadora na humildade, só para você ter uma ideia. Você vai lá e faz, ó, raiz, quanto que é a raiz quadrada? Vamos lá, raiz quadrada de 3.721. Vai dar 61, ó, que bacana. Então você pode pegar aqui, ó, 11 sobre 61, 60 sobre 61 e 11 sobre 60. Tá aí as suas razões feitas. Beleza? Só catou, hein? Lembra aí. Vai ter que usar toda hora, ó. Próxima questão. Questãozinha mais elaborada, bacaninha ela. Então a gente tem um terreno ABCD, ó, um quadrilátero, 4 lados, em que os ângulos A e C são retos, 90 graus. Então tem 90 graus, 90 graus. Maravilha. A reta BD pontilhada divide o terreno em duas partes. Sabe que os lados AB e AD têm a mesma medida, ou seja, x para ambas, ó. E que a medida de BD é o dobro de CD. Se aqui é y, aqui é o dobro, 2y. Ele quer quanto que vale o ângulo do vértice B. Então ele quer isso aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo? Primeira coisa, galera, eu estou vendo dois triângulos retângulos que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar com esse triângulo ou eu posso trabalhar com esse triângulo. Você vai precisar usar os dois. Então eu vou mexer com as cores aqui, ó, de vermelho. Tá vendo esse triângulo aqui vermelho? Olha só, ele é retângulo e aqui vale x e aqui vale x. Ele é um triângulo retângulo isósceles, dois lados iguais. Se isso acontece, esse ângulo da base aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? E eu te garanto, ó, pelo fato dele ser retângulo, cada um desses caras aqui vai valer 45 graus. Por quê, Lucas? Porque no triângulo, 180 graus é a soma dos seus ângulos internos. Se eu tenho 90 graus já preenchidos, sobram 90. E se eu tenho dois ângulos iguais, 90 dividido por 2, 45. Fechou. Tá? Então você teve que usar esse triângulo e identificar que ele é isósceles para saber esse pedacinho aqui, 45 graus. Mas agora eu vou brincar nesse outro triângulo aqui, ó, o triângulo azul, para eu descobrir quanto que vale esse ângulo restante. Ó. Tá vendo esse ângulo restante? Posso chamar ele de alfa. Como que eu vou descobrir o valor de alfa? Eu posso usar a trigonometria. Como assim? Olha só, em relação a alfa, eu tenho que o cateto oposto é y e a hipotenusa é 2y. Ou seja, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu tenho só do SOHCAHTOA, que é o oposto e hipotenusa. Então eu posso usar seno. Olha que legal. Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é o cateto oposto? Y. Qual que é a hipotenusa? 2y. Olha que legal. Y é 1 vezes y. Eu corto o y, deu 1/2. Tá? Se deu 1/2, galera, essa questão aqui devia estar na semana 2. Ó. Parabéns para quem fez. Porque ó, o seno de um ângulo cujo valor dá 1/2 é 30 graus. Isso aí você vai aprender na outra aula. Então, fica tranquilo. Ó. Então, dá 30 graus esse cara aqui. Logo, 45 mais 30, 75 seria a nossa resposta. Ô, Lucas, como que você sabe o ângulo tendo o valor dele? Você vai descobrir lá os ângulos notáveis, ó, 30, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos que você vai ter que saber quanto que vale de cor, o seno, o cosseno e a tangente. Aí a gente vai ter uma tabelinha assim, ó, tá? A gente vai fazer uma tabelinha assim no próximo vídeo. Mas parabéns para quem colocou isso aí, tá? Não precisava colocar nessa semana. Então, fica aí só de exemplificação mesmo. A partir do momento que eu tenho o valor do seno, que é 1/2, é um dos ângulos notáveis. Então, é 30 graus, tá? Beleza, vamos fazer mais uma questão para finalizar hoje. Questãozinha típica que eu falei, tentei explicar, né? Pode até me zoar, você tentou explicar isso. Mas acho que deu conta. Olha só, eu tenho um cabo aqui, ó, 10 metros de comprimento, de uma das extremidades desse pedaço aqui da haste, né,
a nossa bandeira. Então a gente tem aqui, ó, 10 metros esse cabo, e a gente tem a haste da bandeira, e a gente está com um ângulo de 36 graus, ó, foi fixado aqui, formando um ângulo de 36 graus. A gente tem esse 0,8, que é a distância do topo do mastro da bandeira, e o ângulo formado 36 graus. Ele fala, ó, se ele falou, geralmente tem que usar. Seno de 36 é 0,59, cosseno de 36 é 0,81. Ele quer saber o quê? O comprimento total do mastro, ó. Ele quer esse valor aqui todo, ó. Quanto que vale essa altura, né? Então, você tem que analisar a figura, olha. Claramente ele colocou aqui que isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, então vamos trabalhar em cima dele, olha só. Tá vendo essa distância x aqui, ó? A gente pode achar ela como? A gente tem um ângulo de 36 graus, concorda? Se eu tenho um triângulo retângulo com um dos lados fornecidos, eu posso usar trigonometria. Então pensa comigo, ó, eu quero o x. Eu tenho a hipotenusa. Ó, eu tenho hipotenusa, ó, a hipotenusa vale 10, o oposto é de 90. Eu tenho um ângulo de 36 graus, que ele me deu quanto que vale o seno e o cosseno. Em relação ao ângulo de 36 graus, ó, x é cateto oposto. Então, olha só, eu quero cateto oposto e tem hipotenusa, eu tenho que usar seno. Seno de 36 graus é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Quanto que vale o seno de 36? É 0,59. Multiplicando cruzado, a gente vai chegar aqui, ó, que o x vale 5,9 metros. Então a gente finalizou a questão. Ó. A resposta não é 5,9, não cai nessa pegadinha. Por quê? Porque ele quer o comprimento total. Ó. É 5,9 mais o 0,8 do final. Ó. Então vai dar 6,7. Tá? Letra B, ó. Não cai nessa pegadinha. Chegou na resposta todo felizão, não leu o enunciado com clareza e você se ferrou, mas estou aqui para te ajudar. Ó. Sempre dá uma relidinha no comando da questão no final. Beleza? Então finalizei hoje, ó. Só isso você tem que saber, ó. Soca à toa, seno oposto à hipotenusa, cosseno adjacente à hipotenusa, tangente oposto adjacente. A questão que eu tinha o seno de 30 graus, esquece ela por enquanto, tá? Próxima aula você vai entender direitinho. Tamo junto, fechei. Grande abraço, se gostou, click the button. Valeu!